Olá, amigos, muito bom dia, graça e paz do Senhor Jesus. Seja muito bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Chegamos na lição número 9. Vamos estudar essa semana o tema O Ministério na Igreja do Novo Testamento. O verso para memorizar é Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz que a religião pura e sem mácula para com o nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e assim mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Nessa semana a gente vê que Jesus ele faz aquela grande comissão onde ele vai embora e diz que vai ficar aqui o Espírito Santo de Deus e ele fala o ide, né? Ide fazer discípulo, e aí ele fala para sua grande comissão para fazer discípulo, batizar e ensinar as pessoas a guardar todas as coisas que ele o ordenou. E aí veja só, no domingo a gente estuda um novo tipo de comunidade. Jesus não estava mais entre eles. E aí os discípulos assumiram essa grande responsabilidade. Os discípulos assumiram essa grande ordem, essa grande missão que Jesus deixou aqui na terra. Os discípulos foram os primeiros líderes, formaram a primeira igreja, a primeira comunidade cristã. E aí, baseado tudo na ordem do Mestre Jesus. E eles pregavam que Jesus havia ressuscitado, eles pregavam que Jesus havia subido aos céus e pregavam que um dia ele voltaria para salvar toda a população. E essa igreja só crescia, amigo. E se você vê em Atos no capítulo 2 e o versículo 42, depois que os discípulos já recebem o Espírito Santo, desce sobre todos eles, eles falam em línguas, Pedro discursa, mais de 3.000 pessoas são batizadas. E aí a gente vê no versículo 42 em diante como viviam os convertidos, os novos convertidos. E a Bíblia fala que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Eles vendiam suas propriedades, os seus bens, distribuíam os produtos entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E aí no versículo 46 fala que diariamente eles perseveraram unânimes no templo, partindo pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria, singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E com isso Deus acrescentava dia após dia os que iam sendo salvos. A gente encontra que eles repartiam tudo que tinham em comum, vendiam suas posses, e na Bíblia fala que não havia nenhum necessitado. Então a multidão crescia, mas eles eram um em corpo e um também em alma. Não havia necessitados no meio deles. Louvado seja Deus por isso, porque era isso que Deus queria que eles fizessem. E os apóstolos que estavam guiando aquela igreja estavam seguindo à risca. E além do mais, os apóstolos também faziam curas, sabiam? Faziam curas ali no capítulo 3 de Atos, de 1 a 11, a gente vê que a população levava os encoxos, os enfermos, os doentes, tudo para a beira do caminho onde os apóstolos iriam passar. E ali eram realizadas milhares e centenas de curas também, pelo poder de Deus. E os discípulos estavam muito felizes porque viam aquela igreja crescendo, aquela igreja crescendo em união, aquela igreja crescendo no ministério de Jesus Cristo. E é isso que aconteceu um problema, né? O primeiro problema da igreja é que, por multiplicar as pessoas, o crescimento foi tão grande e tão rápido dessa nova comunidade que os discípulos não estavam dando mais conta de outros afazeres além da pregação do evangelho, além dos ensinos de Jesus, das curas. E aí, o que aconteceu? Precisava de mais pessoas para auxiliar em outros departamentos da igreja. E aí foi escolhido sete homens foram nomeados para se concentrar nos assuntos práticos da comunidade da igreja. E isso aí foi muito positivo, porque a igreja pôde saber que existiam diferentes ministérios, existiam pessoas que tinham habilidades diferentes que poderiam também ser exercidas na igreja. Então a igreja não deveria ser apenas um lugar só de pregação da mensagem, apenas só para curar, apenas só para distribuir alimentos. Deveriam ter outras diversas atividades, deviam ter
outros ministérios também dentro da própria igreja. E aí os discípulos não estavam mais sós, mas existiam pessoas também que trabalhavam e que resolviam outras questões. Louvado seja Deus por isso. Esse foi a primeira igreja. Foi um novo tipo de comunidade, aquela igreja que estava firmada no Evangelho de Jesus Cristo. Que você e eu possamos trabalhar juntos, orar junto a Deus, para que a nossa igreja hoje, do século 21, também possa ter o mesmo fundamento, possa ter a mesma base de Cristo Jesus, daquela primeira igreja, essa é a igreja dos apóstolos. Forte abraço para todos, que Deus te abençoe. Amém. Fala, queridos, graça e paz. Na segunda-feira estudamos o tema O Ministério e Testemunho de Dorcas. Dorcas era uma discípula de Deus. Em Atos, no capítulo 9, versículo 36, o primeiro verso fala mais ou menos uma descrição de quem era Dorcas. E dizia assim que havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Ela era notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Olha só, esse verso fala que existia uma discípula. Que coisa diferente, né? A gente ouve falar sobre discípulos, mas era uma mulher discípula que morava em Jope, por nome Tabita, conhecida, traduzida por Dorcas. E ela era notada pelas suas boas obras e esmolas que fazia, principalmente pelas viúvas. Olha, você na sua rua, no seu trabalho, onde quer que você reside, como você é conhecido. Eu tenho alguns amigos que é conhecido como fofoqueiro, como pessoa que só quer brigar, que não fala com ninguém, sabe? Tem alguns adjetivos aí negativos, mas eu quero perguntar sobre você. Como é que as pessoas lhe conhecem na rua? Como é que as pessoas conhecem Carlos Júnior na rua, onde ele trabalha, ou na sua própria casa? E isso é muito importante. Dorcas, ou Tabita, era notada pelas obras, as boas obras que ela fazia e também ajudando através de esmolas e outros produtos que ela fazia roupas, né? A gente vê que Dorcas, mesmo sendo uma pessoa boa, ela adoeceu e dessa doença ela morreu. A gente não sabe que doença foi essa. O que a gente sabe na história é que ela morre. E aí o que acontece? Todo mundo ficou chorando, mas algumas pessoas, alguns discípulos souberam que Pedro, o discípulo Pedro, estava em Lida, que era perto de Jope, e resolveram chamar Pedro e contar que a Dorcas havia morrido. Quando Pedro chega, ele vê muita gente, principalmente todas as viúvas que estavam cercando ali aquele corpo, chorando e mostrando as túnicas e os vestidos que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Elas começaram a mostrar as obras que Tabita, Dorcas, havia feito enquanto estava com vida. Mostrem as suas obras. As obras de Dorcas ainda estavam vivas, mesmo com ela morta. As pessoas choravam porque sentiram falta dela. Outra pergunta para mim e para você. Será que as pessoas sentem falta de você? Será que você é uma pessoa tão boa que vai fazer falta para outras pessoas? Nós precisamos ser igual essa discípula Dorcas, fazer boas obras para que as pessoas gostem da gente, tenham vontade de estar conosco, realmente nos ame, que a gente possa ser importante para as outras pessoas. A história continua. Pedro manda todo mundo sair, Pedro faz uma oração de joelhos, entrega a vida de Dorcas na mão de Deus e Deus o ressuscita através de Pedro. E Pedro fala: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo a Pedro, sentou-se. E aí chama todo mundo novamente para conversar com elas, né? E Pedro especialmente chama as viúvas e apresenta Dorcas viva para ela. Então imagina a festa, a alegria. E o verso encerra dizendo que isso se tornou conhecido por toda Jope e muitos creram no Senhor. Sabe que nenhum milagre de Deus é em vão. E Deus usou Pedro naquela hora para ressuscitar Dorcas, para que o seu nome pudesse ser glorificado e pudesse ser conhecido mais, muito mais em toda aquela região. E muitas pessoas creram no Senhor. Que Deus continue sendo louvado na minha vida e na sua vida. E lembre-se que o fato de Dorcas ser obediente a Deus e fazer boas obras, ela também não escapou de morrer, de passar pela morte. Então, isso não é sinônimo. Eu sou fiel a Deus, eu sou crente, eu adoro a Deus vivo, então eu não vou morrer, eu não vou passar por dificuldade, não.
No mundo teremos aflições, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Então, uma vida de serviço não é um caminho fácil, sem obstáculos. Às vezes, pode até ser a estrada mais difícil, mas lembre-se que no final de tudo isso vai valer a pena. Porque o que Deus tem preparado para a gente, nem olho viu, nem ouvido ouviu, nem se passou em mente humana o que Deus tem preparado para aqueles que forem fiéis a Deus. Então, permaneça firme nos caminhos de Deus, continue estudando a lição, continue também estudando a Bíblia Sagrada, porque ela é que vai mostrar o caminho da salvação. Um abraço para todos, fiquem na paz e Maranata. Olá amigos, estamos aqui na terça-feira para falar sobre doação como forma de compartilhar. A lição de hoje está baseada na história de Paulo, que ele usou uma igreja para dar exemplo positivo para outra igreja começar a compartilhar também, fazer doações, para assim o evangelho ser abençoado por meio das doações. Paulo estava usando a mensagem, o exemplo da igreja de Macedônia, que mesmo no meio das tribulações, eles eram um povo de extrema pobreza, mas mesmo pobre e com tribulações, eles transbordavam em rica generosidade. Então eles contribuíam com o que tinham e até aquilo que nem tinha para ajudar o povo de Jerusalém. E aí Paulo falava para o povo de Jerusalém também, olha, vocês também têm que arrecadar alimentos, arrecadar donativos, dinheiro, para a gente ajudar também as pessoas lá que estão fora de Jerusalém. Então isso era algo compartilhado. E se você olhar na Bíblia Sagrada, em Atos, no capítulo 20, no versículo 35, Paulo fala que é melhor dar do que receber. Então, quando você doa para alguém, você também fica muito feliz, fica com o coração mais alegre, na verdade, porque você sabe que aquela sua doação, por mais mínima que seja, vai abençoar aquela pessoa no qual está recebendo. Tem doações que são diretas, você sabe quem está recebendo aquele produto, aquele alimento e aquele dinheiro. E tem doações que são voluntárias, você não sabe nem a quem vai ser beneficiado aquela sua oferta. Mas você fica com o coração mais leve, você fica com o coração assim, de desejo de missão cumprida. Fazer o bem dá certo, fazer o bem faz bem. Foi isso que Deus colocou em nossas vidas. Então por isso que quando você ajuda alguém, você fica feliz. A pessoa que recebe fica muito feliz também. E Paulo falou no capítulo 8, no versículo de 7 a 15, para o povo, dizendo que aquele povo era bem na fé, na palavra, se destacava na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que ele tinha pelos apóstolos. E aí Paulo falou, vocês devem se destacar também agora no privilégio de contribuir. E Paulo disse, olha, isso não é uma ordem, é só um conselho. Eu sei que vocês ajudam, mas vamos ajudar mais, vamos se destacar mais nas doações. Então a doação, a ajuda ao próximo, fazia parte também do ministério do apóstolo Paulo. E Paulo disse, eu não quero que vocês fiquem sufocados não, ajudem as pessoas e fiquem passando por necessidades, não. Veja o que você tem direitinho, separe como oferta de amor para um povo que precisa do seu ajuda. Então Paulo disse, vamos compartilhar então o que é bom. Então por isso que eu estou citando aqui a igreja de Macedônia. Um exemplo bom, estou trazendo para aqui, para o meio de vocês. Então, ao você olhar para as igrejas hoje, tente retirar o melhor daquilo. O que é que tem de bom nessa igreja? O que é que tem de bom nesse cantor, nesse pregador? O que é que tem de bom em mim? E aí você vai se estimular naquilo que é bom. Então, pare de olhar os defeitos, porque todos nós temos erros e defeitos. Foque no que é positivo. E foi isso que Paulo focou. Então a igreja ficou motivada. Sabe para quê? Para doar, para compartilhar os seus bens, para compartilhar aquilo que ele tinha, para ajudar aos próximos. E aí no versículo 15, diz assim, quem tinha recolhido muito não teve demais, e não faltou a quem tinha recolhido pouco. Que Deus te abençoe, continue estudando a lição da Escola Sabatina, continue estudando a Bíblia Sagrada, e que você possa priorizar na sua vida também, assim como na vida de Paulo foi assim, né? Seja na minha vida e na sua também, esse ato de doar, de poder contribuir para a causa do reino de Deus e ajudar as pessoas que tanto precisam. Um forte abraço para todos e até o próximo Minuto da Lição. Olá, queridos, graça e paz. Nesta quarta-feira, estudamos o Guia de Paulo para Viver e Amar
intensamente. O convite é que você estude o capítulo 12 de Romanos e tire conclusões positivas, que são conselhos do apóstolo Paulo. Paulo descreveu em termos práticos o que é essa maneira de viver da forma que Deus quer. Ele rogou aos cristãos que fossem pacientes nas dificuldades, nas perseguições, que cuidassem dos necessitados, que fossem pacificadores em qualquer lugar e sempre que possível, como nós vimos anteriormente, reagissem ao mal e à injustiça com bondade, vencendo o mal com a prática do bem. Nos primeiros versos do capítulo 12, a gente vê que ele roga pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que este é o culto racional. Devemos oferecer a Deus um culto racional, um culto consciente, no qual eu saiba o que eu estou fazendo de fato, no qual eu saiba que de fato eu estou adorando um Deus Todo-Poderoso que tudo vê. No versículo 2, ele faz um alerta que nós não devemos nos moldar ao padrão desse mundo, mas devemos ser transformados pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Mais uma vez eu repito que o cristão, ele não deve seguir o fluxo do mundo, mas ele segue ao contrário, ele anda sempre na contramão do que o mundo oferece. Essa é a vontade de Deus. Para a gente seguir e viver essa boa e agradável vontade de Deus, ele não deve se moldar ao padrão do mundo, porque Jesus, quando esteve aqui na terra, ele não foi moldado pelo mundo, ele não foi influenciado, e ele sim foi um grande influenciador. Então, esses capítulos descrevem o que significa viver como uma nova criatura, servindo a Deus de forma individual e como parte de uma comunidade de fé. Se você vê aqui, todo esse capítulo 12, ele fala também sobre os dons, a diversidade de dons que existe na igreja, que o Espírito Santo ele coloca na minha e na sua vida para contribuir com o avanço da mensagem de Deus. Então ele não coloca um único dom, mas a diversidade de dons. E um dos dons também, no versículo 8, é que contribuir de forma generosa, né? Você tem pessoas que têm um dom realmente de ser bondoso para com o próximo, de doar, fazer doações, de ajudar o próximo. E esse desejo é o que Deus quer de nossas vidas. Então ore para que Deus alimente cada vez mais o seu dom, aperfeiçoe o seu dom e você continue contribuindo na casa de Deus com o dom que Deus escolheu para você. Ele fala no versículo 9 até o 21 sobre o amor. E tem versos aqui que são sensacionais, que deixam a gente até confuso, porque ele fala aqui no verso 14: abençoe aqueles que os perseguem, abençoe e não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram, chore com os que choram. Tenham uma mesma atitude um para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Eu encerro lendo o versículo 20 que fala assim: se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhes de beber. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Que esse seja o meu desejo e o seu desejo nesse dia, nessa semana. E que a gente possa pedir forças a Deus, para que Ele coloque em nós esse espírito de amor, de amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo como ao nosso semelhante. Um forte abraço, fiquem na paz de Deus. Olá amigos, muito bom ter você aqui conosco em mais um Minuto da Lição. Na quinta-feira estudamos Tiago o Justo. E aí a gente aprende na carta de Tiago como Tiago era um líder sábio e ele priorizava de forma adequada o modo de tratar os outros e cuidar daquelas pessoas que eram mais esquecidas e oprimidas. Se você vê no capítulo 1 e o versículo 27, o que ele diz que a religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades e não se deixar corromper pelo mundo. Lembre-se que o mundo ele tem um ensino totalmente diferente daquilo que Jesus nos ensinou
enquanto aqui na terra esteve. Então, nós somos bombardeados dia e noite com doutrinas, com achismos, com o que é mais prazeroso pela mídia, não é? E a gente olha para o lado direito, para o lado esquerdo, e são coisas totalmente contrárias àquilo que Deus quer que a gente faça. Então, eu e você, como cristãos, devemos andar na contramão do mundo. Porque enquanto o mundo manda você odiar, Jesus manda você amar. Enquanto o mundo ensina você a rejeitar as pessoas, Cristo Jesus ensina você a amar essas pessoas, a aproximar-se dessas pessoas. E Tiago pregava muito sobre isso. E ele falando aí sobre os ricos, falando também a respeito de fazer a acepção de pessoas, no capítulo 2, ele proíbe a acepção de pessoas. Porque ele diz assim: meus irmãos, como crentes em nosso glorioso Senhor Jesus Cristo, não façam diferença entre as pessoas, tratando-as como parcialidade. E aí ele fala um exemplo muito interessante. Suponha você que esteja em uma reunião e entra um homem com um anel de ouro, com roupas finas, e também entra um pobre com roupas velhas e roupas sujas. E aí é normal a pessoa fazer o quê? Dar atenção especial ao homem que está vestido com roupas finas e vai dizer assim: olha, senta aqui direitinho, aqui é bom que tem um ar-condicionado, é climatizado, aqui é bem tranquilo, é acolchoado. E é normal você falar para aquela pessoa que está pobre ali, que não tem nem o que vestir, dizer assim: ó, senta ali no cantinho, ou fica lá fora que você está fedendo, né? E aí Tiago nos ensina que não devemos fazer acepção de pessoas, porque o próprio Jesus, ele não faz acepção de pessoas, ele aceita a todos. Então, não julgue pelo que você vê, porque Cristo não julga pelo que ele vê, ele olha, ele sonda o nosso coração. Precisamos aprender muito a seguir o Evangelho de Cristo, a fazer de fato o que Deus quer que a gente faça. No versículo 8 do capítulo 2 de Tiago, ele fala: se vocês de fato obedecerem à lei do reino encontrada na Escritura que diz: ame o seu próximo como a si mesmo, estarão agindo corretamente. Aí a pergunta que eu deixo para vocês é: quem é o nosso próximo? Nosso próximo é aquele que precisa do meu ajuda, do meu auxílio, é aquele que está ao meu lado, é aquele no qual eu possa contribuir de uma forma positiva para o reino de Deus, independendo se ele é rico, se ele é pobre, se ele é branco, se ele é negro, se ele é meu amigo ou se ele é meu inimigo, se ele gosta de mim ou se não gosta de mim. Eu tenho que ajudar o meu próximo. E o próximo é aquele que não pode nem retribuir a benfeitoria ou a graça que eu possa cometer na vida deles. Então, você ajuda sem interesse algum, sem querer nada em troca. Você deve amar a Deus e amar o seu próximo. Então, na lição de hoje, Tiago usa isso como um exemplo da relação entre fé e obras no contexto do nosso relacionamento com Deus. E ele repete isso, que a gente deve seguir o mandamento de Deus, que é amar o nosso próximo dia após dia, como a nós mesmos, né? Então, o preceito é vivido no serviço a Deus e aos outros, não para ganhar a salvação, mas por ser a manifestação da verdadeira fé. E a fé sem obras, ela é morta. Um abraço para todos. Se você gostou desse áudio, você vai compartilhar com seus amigos também. Você pode curtir a nossa página no YouTube, curtir o nosso canal e também seguir a gente no Instagram, que é carlosjr120. Um abraço para todos, fique com Deus e até mais, pessoal. Bom, queridos, e aí chegamos ao fim de mais uma lição, a lição número 9. Durante essa semana estudamos o ministério da igreja no Novo Testamento e foi muito bom estar com vocês aqui a cada dia para estudar um tema diferente dessa lição maravilhosa. Essa semana estudamos sobre um novo tipo de comunidade, a primeira igreja de Deus aqui na Terra, o ministério Testemunho de Dorcas, a função da doação como forma de compartilhar, falando sobre Paulo, sobre Tiago. E hoje, para a gente encerrar, eu queria só falar para vocês aqui o que diz Ellen White no livro Desejado de Todas as Nações, na página 640, que fala que o Salvador deu a sua preciosa vida a fim de estabelecer uma igreja capaz de cuidar de pessoas aflitas e tentadas,
Um grupo de crentes pode ser pobre, sem instrução, desconhecido, entretanto, estando em Cristo, pode fazer no lar, na vizinhança, na igreja e mesmo nas regiões distantes uma obra cujos resultados serão de alcance eternos. Então espero que você tenha aprendido bastante com a lição dessa semana. Ore a Deus todos os dias para que Deus transforme o seu coração, transforme a sua mente, a sua forma de pensar, para que a gente possa pensar juntos da forma que Deus quer que a gente pense, para que a gente possa trabalhar juntos da forma que Deus quer que a gente trabalhe, cuidando do próximo, aquele nosso amigo, aquele nosso inimigo, as pessoas que precisam mais do auxílio. Que você e eu possamos ser essa mão ajudadora, porque ajudando essas pessoas, estamos ajudando o próprio Deus. Então, impelidos pela comissão de Jesus e pelo poder do Espírito Santo, os discípulos e os primeiros cristãos partiram a fim de compartilhar a mensagem o mais amplamente possível. Fundamentada nos ensinamentos de Jesus e nas escrituras hebraicas, a igreja primitiva de Deus compartilhava o que tinha com os necessitados dentro e fora de sua comunidade. Por meio de seu exemplo e ensino registrado em suas cartas, os primeiros líderes da igreja exortaram os cristãos a uma vida de fidelidade e serviço, especialmente para com os necessitados. Se você gostou desse vídeo, desses áudios que você recebeu na internet, você possa curtir no nosso canal no YouTube, Carlos Júnior. Você possa se inscrever também. Você possa seguir a gente também nas redes sociais, no Instagram, CarlosJR120. E vai compartilhando a esperança. Vá compartilhando que Jesus, muito breve, voltará. E lembre-se que aos pés da cruz estamos todos no mesmo nível. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado pelo teu carinho e pela tua escuta a cada manhã. Forte abraço para todos, um beijão. Maranata, o Senhor logo vem.